E o que lhe motivou a concorrer a essa cadeira? Qual foi o start? O momento que você disse assim, eu vou para a disputa e por que também o PV? Olha, vamos lá. Houve um processo, foi muito rápido, foi tudo muito rápido, mas houve um certo processo, assim, né? Eu costumo dizer que foi um misto de convocação e vocação. O nosso grupo político, o nosso alinhamento político, sobretudo em Sousa, sempre colocou à disposição da Paraíba um nome para disputar a Assembleia Legislativa. Isso já vem de muitos anos. Nós disputamos a eleição para deputado estadual desde a década de 50, com Lelela, com Paulo, com Doca. Estou falando de pessoas do nosso alinhamento político, da minha família. Renato Gadelha foi deputado estadual. André Gadelha foi deputado estadual. Leonardo foi deputado estadual. E sempre colocamos à disposição. Nas duas últimas eleições, infelizmente, nós não obtivemos êxito. Com Renato em 2018 e com André em 2022. E nessa oportunidade, o candidato natural era André. Já estava se dispondo a essa candidatura. Quando ele foi convidado para uma missão maior de disputar o Senado na chapa junto com o veneziano pelo MDB. E aí ficou essa lacuna aberta. Quem vai ser o candidato a deputado estadual do grupo lá em Sousa e no resto do estado? E aí eu recebi uma convocação de várias pessoas, dizendo, olha, tem que ser você, o melhor nome é você, enfim. E eu recebi essa convocação com muito prazer, mas também com muita responsabilidade, porque eu estou vivendo na minha vida o melhor momento da minha vida profissional e pessoal. Graças a Deus, ganho um salário que eu acho que eu nunca achei que ia ganhar, também não vai me enricar, mas é um bom salário, eu tenho tudo que quero, moro num bom lugar, enfim, eu vivo bem, graças a Deus. Pessoalmente, estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque eu sou casado com meu primeiro e único amor, minha primeira namorada, e tenho uma filhinha de 9 meses, que eu botei o nome da minha mãe. Enfim, então, não tinha por que eu entrar num negócio desse, eu estava no meu conforto, não tinha por que eu entrar digamos assim, numa aventura dessa. Mas eu senti a convocação como uma missão. E o outro é a vocação, né? Eu acho que eu... Eita, olha apareceu aí. A convocação, vamos dar convocação. Olha a convocação. Elas, não sei se elas queriam muito não, mas aí depois eu fui conversando, enfim, chegamos a um consenso. E como foi? Você falou que é o grande amor da sua vida. Como foi que você a conheceu? É o único amor da minha vida, né? Não é nem o grande. Melhor então não dá nem pra dizer. Não, mas é verdade mesmo. A gente paquera desde os 12 anos de idade. Não tive outra namorada. A história é muito bonita. Só foi ela. Desde o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora lá em Sousa. Doutora Keoma Marisa. Como eu já disse, meu primeiro e único amor. E Dona Aline. Aline. O nome da minha mãe, eu fiz questão de colocar isso porque é a minha referência de vida, minha mãe. E agora esse é o sentido da minha vida. Todas elas. E Lucy, né? Também, a Lucy aí também. Lucy é com quem eu corro. Minha cachorrinha, a gente adotou ela desde 2018. A gente adotou ela em 2018, final de 2018, num projeto de adoção aqui em João Pessoa, no Ponto Sem Réis. Não, no Ponto Sem Réis não, no Pavilhão do Chá. E desde então estamos com ela. Ela já tem 8 anos, né? Virou também aí pai pet, né? Também interessante. Pai de E a pet. gente vê, pai de pet, é interessante que se cria um vínculo, né? Lá, Não, com muito certeza. forte, né? Com certeza. Com certeza. Assim, é como um filho, né? É como um filho, efetivamente. Você tem que ter as mesmas responsabilidades que você tem que ter com... Obviamente, no caso de um filho humano, você tem mais responsabilidades, não resta dúvida. Mas a responsabilidade de alimentar, de cuidar, de dar banho, de dar carinho, de dar afeto, de levar no médico. É muito parecido. Então. Quando você vê essa fotografia, o que é que você se remete? O que é que você assim... Amor, velho. Amor. A primeira coisa que me vem na cabeça é amor. Esse é o sentido da minha vida. O sentido de tudo. Tanto é que, assim, quando eu decidi me candidatar, e houve muitas conversas com o Keoma, a gente discutiu muito, sempre na paz, sempre na harmonia, mas a gente discutindo, conversando, como estava boa a nossa vida e por que é que mudar, quais são as razões. E eu disse que estava sentindo uma coisa dentro de mim, que eu precisava me reconectar com o povo, me reconectar com minha gente, de levar a minha energia, a minha força em favor das pessoas, enfim, esse era o sentido que eu queria dar a esse novo momento da minha vida. E quando a gente
tomou a decisão, eu disse para ela, olha, vocês vão continuar sendo a prioridade nem número 1, é a prioridade 0 da minha vida. Antes de tudo, vocês vêm em primeiro lugar. Então, se eu tiver um comício em tal lugar e a Lininha estiver doente e eu precisar ficar com ela e você não puder, eu vou cancelar o comício. Eu não vou para o comício e vou ficar com vocês. Se eu tiver uma atividade política em tal lugar e você estiver precisando, eu preciso ficar com a Aline, preciso ficar com você, eu vou cancelar e vou ficar com vocês. Do mesmo jeito que ela tem sido assim, extremamente compreensiva comigo nesse momento. Eu estou aqui, pode dizer a hora, né? Fica à vontade. É toda hora, né? Fica à vontade. Estou aqui 8 horas da noite, só vou chegar em casa hoje provavelmente 11, meia-noite, e ela tá lá segurando a onda, compreendendo. Eu não sei nem como agradecer por tudo que ela está fazendo por mim e por a gente nesse momento. João Gabriel. Rapaz, a sua família, ela é gigante, né? Gadelha tem uma representatividade na política, sempre teve. E como é que vocês estão achando agora? Pelo que eu entendi, você falou que o André foi convocado para uma missão maior. Mas como é que está essa questão partidária, né? Porque ele está no MDB, está no PV, né? Como é que está essa questão hoje? Veja, o PV, foi até uma pergunta do Ninja que eu acabei não respondendo, né? O PV, eu acho que você entrar num partido, a primeira coisa que você tem que ter é o mínimo alinhamento ideológico. Não adianta ser o mínimo alinhamento de convicção de mundo. Não adianta Alguns não têm, vamos ser sinceros. Não. Existem políticos que não têm, né? Tô falando o que eu penso. Sim, né? sim. O que eu penso. E tem muito partido que não tem nem linha ideológica. Exato. Né? Então já começa. Ali é mercadológico. Aí assim, vale tudo. Sim, né? sim. Enfim. Mas, então você tem que ter o mínimo de alinhamento ideológico. E com o PV eu tenho bastante, assim, sabe? Eu tenho uma vida dedicada em favor do meio ambiente. É óbvio que eu não sou um inocente, um simplório, de achar que eu vou resolver o problema do mundo com minhas pequenas ações do dia a dia. Obviamente que não. Acho que o problema do meio ambiente, o buraco é muito mais embaixo. O governo precisa tomar decisões, as grandes corporações precisam tomar decisões, o governo precisa tomar decisões contra as grandes corporações. Precisamos diminuir a oferta de proteína animal, infelizmente vai chegar um momento, vai acontecer isso, o problema do petróleo, enfim, tem uma série de questões aí que são muito maiores. Mas assim, eu procuro fazer a minha parte. Eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, acho que melhora muito. Com certeza. Então, eu vou de bicicleta para o trabalho, eu compro escova de dente de bambu. Você trabalha em João Pessoa? Trabalho em Campina Grande. Tá. Já há 8 anos, aí acho que faltou... houve um hiato aí na minha história, né? Porque entre 2018 e onde nós estamos, e 2026, eu fui e sou ainda procurador jurídico do Grupo Unifacisa, que congrega a Unifacisa, o HELP, o Basquete Unifacisa, enfim. É da família Gadelha também. Né? Isso. Então, eu sou procurador jurídico do grupo. Sim. Já há mais de 8 anos. Não, há 8 anos, quase 8 anos. Então, eu moro em Campina Grande. Mas, assim, eu moro em Campina Grande, mas eu tenho uma dupla residência, praticamente. Porque eu vou a Sousa pelo menos 2 vezes no mês, mesmo antes de ser candidato. Eu já ia a Sousa pelo menos 2 vezes no mês. Primeiro que eu tenho um negócio lá, mantenho o meu escritório de advocacia em Sousa. Enfim, então é praticamente uma dupla residência. Mas, obviamente, nesses últimos tempos, eu ia de bicicleta de casa para o trabalho. Enfim, então eu procuro ter um zelo com o meio ambiente. Para mim é uma preocupação diária, assim, sabe? De coleta seletiva, de cuidado com o lixo, enfim. Então eu sou meio até bitolado com isso. Por exemplo, da Mata mesmo está querendo que eu compre outro celular aqui para poder usar na campanha, e eu não estou querendo porque eu acho que prejudica o meio ambiente, sabe? O consumo é algo que prejudica cada vez mais o meio ambiente. Então, é uma das coisas que mais prejudica o meio ambiente, né? Então, eu vou ficar com esse celularzinho até enquanto ele estiver funcionando. Deixa aí, se a equipe de marketing tiver outro celular aí, que use. A equipe compre, né? Já está incluído. Já está no pacote. Já está no pacote. Mas, ó, então, é alinhamento ideológico, mas tem uma questão prática, né? Sim. Você precisa saber se você tem chance de se eleger, né? Aí então não adianta nada eu acreditar no partido. Eu fui convidado pela rede, pelo pessoal, para disputar lá. Mas nem formou lá a nominata, então... Eu costumo dizer que a matemática eleitoral, aí, política, ela não é muito exata, certo? Uhum. Ela é um pouquinho... que só quem é do ramo ali conhece mesmo. Então, a sua decisão também passou um pouco por isso, a escolha da federação, vamos dizer. Passou, porque era uma nominata que tem muita substância eleitoral, tem muita gente boa,
mas todo mundo disputa ali mais ou menos em pé de igualdade. É uma disputa sadia, uma disputa tranquila, mas ao mesmo tempo com muita gente forte. Então, vai eleger muita gente, vocês podem anotar nisso, vai surpreender a nominata da federação. Também tem o voto de legenda de todos esses partidos que compõem, o voto de legenda do PT é muito alto, do PCdoB e do PV também, mas o PT é bem mais alto, porque tem candidato a presidente da República, então o voto de legenda aumenta. O voto de legenda do PT é praticamente um deputado. Então, assim, as chances são reais de eleição. E do mesmo jeito que se eu fosse para um outro partido maior, para além dessa questão do alinhamento ideológico, você teria um problema de disputar com gente muito grande. Obviamente que eu estou muito confiante de ter uma votação em que eu me elegeria em toda e qualquer uma dessas. E aí não confundam isso com arrogância. Existe uma diferença entre arrogância e confiança. Não é que eu estou dizendo que eu estou eleito e vou deitar numa rede, botar uma dose de uísque, ficar olhando, só ligando para o povo e está resolvido. Não, é uma questão de confiança. Eu tenho muita confiança porque eu estou andando. Eu estou saindo 5 horas da manhã em casa, chegando 11 horas, meia-noite. Então eu estou andando os 4 cantos dessa Paraíba, sobretudo em Souza, em Campina e em vários outros municípios. Eu quero ter votação em várias cidades da Paraíba. Então eu estou muito confiante de que eu vou conseguir chegar lá. Então, assim, é uma nominata que dá tranquilidade e que vai eleger muita gente. Então, houve também esse aspecto prático que me fez escolher o Partido Verde. E interessante. Estou muito satisfeito lá. Eu vou comentar. Se eu fosse candidato, Rasga. de vez em quando eu dou umas pancadas, mas tem que falar a verdade. Se eu tivesse na Associação do Lafayette, ou de algum candidato que não tivesse mandato, o melhor caminho é esse da federação. Da federação? Por quê? Porque lá, como ele fez uma leitura cirúrgica, a briga é de todo mundo do mesmo tamanho. Porque o cara vai ir pra... Tem uns partidos aí que tá meio A carregado. briga é pesada, pesada. Você vai para PP, republicanos. Lá na própria questão do PL também, que tem de O estrutura. MDB também, né? Toda essa turma aí, MDB com a turma de Cícero lá, o maior fogo cruzado. Ficou ali a legenda, a federação, por ter 3 partidos unidos, ali tem uma condição boa de disputa, né? E outra coisa interessante, a federação não briga com ninguém, tá ali entre ele mesmo ali disputando, e vai vendo o que vai dar. Essa é uma outra grande vantagem. E outra coisa, não tem como ter interferência numa federação daquele tamanho, né?